Oi, pessoal, tudo bem? Você já ouviu falar sobre os elementos da narrativa? Eu sou Andréa Mota, editora do blog conversadeportuguês.com.br e esta é a nossa aula de hoje. Mas primeiro, eu preciso que você faça algumas coisas. Quero que você pegue papel e caneta. Quero que você anote as dúvidas que você tiver durante o vídeo e você pode deixar todas elas nos comentários depois. Anote os pontos principais e fique comigo até o final do vídeo para a revisão do conteúdo. E não esqueça, antes de continuar, já clica logo lá no botão de curtir para você não esquecer. Combinado? Eu separei um pequeno texto dos Irmãos Grimm, aquele conto famoso do João e Maria. Diz assim: perto de uma grande floresta vivia um lenhador com sua mulher e seus 2 filhos. O menino chamava-se Joãozinho e a menina Mariazinha. O homem tinha pouca coisa para mastigar e certa vez, quando houve grande fome no país, ele não conseguia nem mesmo ganhar o pão de cada dia. E quando ele estava, certa noite, pensando e se revirando na cama de tanta preocupação, suspirou e disse à mulher: o que será de nós? Como poderemos alimentar nossos pobres filhos se não temos mais nada nem para nós mesmos? Sabes de uma coisa? Respondeu a mulher. Amanhã, bem cedo, levaremos as crianças para a floresta, onde o mato é mais espesso. Lá acenderemos uma fogueira e daremos a cada criança um pedaço de pão. Então, iremos trabalhar e as deixaremos sozinhas. Elas não acharão mais o caminho de volta para casa e estaremos livres. Repare, neste conto do João e Maria, nós temos alguns dados importantes. Eu tenho certeza de que você conhece esse conto do João e Maria. Aquele conto famoso em que as crianças são abandonadas na floresta, depois são atraídas para a casa de uma bruxa e tem uma casinha toda feita com doces e no final, você sabe, não quero deixar spoiler, mas já deixando, no final você sabe que João e Maria cozinham a bruxa e conseguem se livrar dela e fogem de volta para os pais. Bom, repare em como começa este conto. Perto de uma grande floresta, vivia um lenhador com sua mulher e seus 2 filhos. O menino chamava-se Joãozinho e a menina Mariazinha. Reparem aqui, você já tem algumas informações importantes. Onde acontece a história e quem são os personagens dessa história. E é a partir desses dados que nós vamos aprender, então, quais são os elementos da comunicação. Desculpa, os elementos da narrativa. São 5 perguntas para identificar esses elementos. Essas perguntas, anote aí, são fundamentais para você identificar os elementos em qualquer texto narrativo. Pode ser um conto, pode ser uma crônica, pode ser um romance, ok? Elas vão ajudar você com qualquer tipo de narrativa. 5 perguntas. Quem conta? Onde a história acontece? O que acontece? Quando? Com quem? Então, pensem aí no conto que nós acabamos de ler. Quem contou esta história? Nós temos informações sobre quem é esta pessoa? O que está acontecendo? Onde a narrativa aconteceu e quem são as pessoas que aparecem na história? É a resposta a essas 5 perguntas que vão nos dar os 5 elementos da narrativa. Como nós identificamos? Quem conta? No texto que nós acabamos de ler, nós temos um narrador em terceira pessoa. O que significa isto? Ele observa a história e nos conta. Ele não participa ativamente, mas ele sabe tudo o que acontece ali. Segundo ponto. Onde acontece? O texto começa justamente com esta informação, perto de uma grande floresta. O
que acontece? Sabemos que é um pai e sua esposa debatendo sobre o futuro dos filhos diante daquela situação de fome que eles passavam. Quando houve grande fome no país? Quem são as pessoas? Uma família. E a partir daqui, nós estamos então começando a identificar estes elementos todos. Reparem, vamos ver novamente um trechinho do texto. Perto de uma grande floresta. Onde a história acontece? Perto de uma grande floresta. Com quem? Um lenhador, sua mulher, seus 2 filhos. Quais são os filhos? Joãozinho e Mariazinha. Qual é a situação? O que está sendo contado? Este homem, este pai, tinha pouca coisa para comer e estava preocupado porque aquilo que ele ganhava não era o suficiente, nem mesmo para o pão de cada dia. Então, nós já temos aí o que aconteceu, com quem e onde. Chegamos então aos nossos 5 elementos, a partir das 5 perguntas que nós fizemos. Quem conta, nós chamamos de narrador. O que acontece, chamamos de enredo. Onde acontece, chamamos de espaço. Quando, o tempo. E com quem, as pessoas envolvidas na história, estes então serão chamados personagens. Notou? Repare que nós já temos alguns elementos importantíssimos. Nessa tela aqui, eu vou esmiuçar um pouco mais para que você compreenda essa mini ficha de resumo que eu preparei aqui para nós. E depois que você assistir ao vídeo, não se esqueça de procurar aí na descrição o link para o texto publicado lá no blog Conversa de Português, porque eu já tenho um texto sobre este assunto lá. Você vai poder ver isso com muito mais detalhes. Bom, qual é o elemento que responde então à pergunta quem? Nós temos aqui personagens, aqueles que vivem os acontecimentos. Espaço, o lugar onde as ações acontecem. Tempo, quando ela acontece? Repare que o nosso conto era quando houve uma grande fome. Tempo cronológico ou tempo psicológico? O que isso significa? Tempo cronológico é aquele em que os fatos daquela narração acontecem na ordem do tempo, na ordem cronológica, na ordem do relógio. O tempo psicológico é o tempo da memória, é o tempo da sua lembrança. O narrador pode começar a contar a história de quando, a partir do momento em que ele era adulto, no capítulo seguinte, uma memória da sua infância. Um exemplo que todos nós conhecemos sobre isso é o Dom Casmurro de Machado de Assis. No primeiro capítulo, nós temos o Bento, um homem já de 60 anos, que nos conta a história da sua adolescência quando ele e Capitu tinham 15 anos. Então, nós vamos conhecer a história desde quando eles tinham 15 anos até quando eles se casam. E tem seu filho. Narrador é quem conta essa história. Ele pode ser um narrador onisciente, ou seja, ele pode conhecer a história toda, tudo que os personagens fazem, tudo que os personagens pensam, ou ele pode ser um narrador em primeira pessoa e ser, portanto, um narrador personagem, que pode ser o personagem principal da história ou não. Então, você já anote aí, você já viu então alguns desses elementos. Você já aprendeu então espaço, tempo, narrador, personagem. Então é isso, pessoal. São esses os nossos elementos narrativa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo curtinho. Não esqueçam, então, de seguir o blog conversadeportuguês.com.